Olá, boa noite. Pessoal chegando. Vamos embora, vamos chegar. Vamos chegar chegando. Oi, João. Dirlene, ai, que saudade de você. Que bom te ver aqui. Carlota, ai, lindona. A gente precisa tomar um café. Ai, tem um monte de gente que eu não reconheço aqui pelo nome. Minha amigona, Érica. Titia. Ê! Ah, então, toma aqui, ó. Hoje vai ser bem legal. A Raizinha tem que conseguir entrar. Vamos vibrando aí para ela conseguir, que é a primeira live dela. Tô esperando ela aqui entrar aqui. Eu também. Eu também. Eu fico com saudade dos pacientes todos que eu atendo. Ah, Tetê! Olha só. Oi. Mamãe! Ih, mamãe tá aqui, gente. Pri, Pri, Pri Raizinha não entrou ainda. Oi aí, pessoal. Eu tô esperando aqui a Raizinha entrar. Vamos aí, vamos comentando aí. O que vocês estão esperando pro dia de hoje? Coloca aí qual é a sua animação de estar aqui hoje. Pri, a Rai não entrou. Calma aí, gente, a gente vai conseguir. É que a primeira live dela, eu tô lançando o desafio para as pessoas que eu adoro, né? Que são meus parceiros aí de trabalho, de caminhada. E vamos ver, a Raizinha não entrou ainda não. Agora ela foi. Tá quase, tá quase. João tá animado para brincar. Ê! Entrou, Rai! Você tá ao vivo! É, conseguiu! Como é que tá essa conexão aí? Eu tô vendo que tá meio instável, assim. Ih, eu acho que a Raizinha tá. É, Pri. Então, gente, acho que todo mundo que tá aí já me conhece. Ai, Daniela, boa noite. E Raizinha, conseguiu? Ah, nossa. Tá? Foi? Foi, Raizinha? Acho que foi. Oh, então vamos. É só um nervoso. Não, olha só, não é para brincar. É Então, pra meio brincar brincar. de esconde-esconde, né? É brincar de esconde-esconde. Ó, Brincar de esconde-esconde. se você puder brincar, então, de não se esconder tanto e botar uma almofada embaixo para você levantar um pouquinho, seria melhor. Peraí. Vou tentar ver se melhorou, se melhora. Ah, levanta um pouquinho essa cabeça, um pouquinho mais. Não, não, você tá Não, não sumindo. virou Rai, toda. Peraí. Mãe, não. ela tá brincando de esconde-esconde, que a gente falou que vai brincar, e ela já tá na animação aqui. É que ela é pequenininha, gente. Agora Essa tá. mulher, grande mulher, pequena, né? É essa grande Então, mulher. A Rai bate aqui em mim, ó. Pra vocês terem uma ideia. não é tanto assim, não, hein? É sim, é sim. Você bate na altura da minha avó. Por isso que eu lembro. Então, gente, começando hoje, dando continuidade a esse tema de vida é conexão e contato. E isso é um assunto que realmente eu usei, assim, trouxe esse bordão para ser a referência do meu trabalho, porque dentro da medicina o que eu observei é que tudo é
a vida acontece por causa de uma conexão. Então, a gente não tem ideia de como as partes do corpo são tão interrelacionadas e a gente só percebe que ela não está, que essa parte do corpo ela é importante quando dá um problema. Então, o ser humano, para ter saúde, ele tem que estar integrado no meio social, a parte financeira, as suas relações, está conectado com a sua prosperidade, está conectado com o prazer. Então, ter saúde é ter o equilíbrio em todos os níveis do ser humano. Não adianta a gente olhar só para o corpo físico. Eu vou no médico, ok, minha saúde fisicamente está bem nos exames. Mas como estão as minhas relações? Como eu estou lidando com o meu financeiro? Como eu estou lidando com as minhas emoções? Então, ter saúde, nesse olhar da medicina integrativa, é esse olhar ampliado do ser humano. E quem melhor que você para perceber isso? Não dá para terceirizar, né, Rai? Não tem como. É você que vai saber as suas questões mais profundas. É como eu sempre digo. O que dói em um não é a mesma coisa que dói em um outro. Então, justamente assim, por esse olhar que a cada paciente que eu atendo, eu encontro, como eu falo, cada pessoa, ela sempre me mostra algo que eu curei em mim ou que eu tenho para curar. E daí eu percebo o quanto essa complexidade de toda essa forma como a gente se relaciona manifesta no nosso corpo. E por isso mesmo é que eu gosto muito de trabalhar com parcerias, porque cada pessoa, ela sabe dar o seu significado no mundo. Eu trabalho com várias técnicas. Dentro do curso do Médico Interior, eu apresento ferramentas, mas, sinceramente, não existe uma técnica soberana. Existe aquilo que é importante naquele momento. E cada ser humano, quando ele está no seu poder pessoal, quando ele está inteiro no seu propósito de vida, ele expressa a sua verdade. Então, a Rai é uma profissional maravilhosa que eu, assim, adoro, sou fãzaça dela, muito fã. Então, a gente trabalha em parceria com vários pacientes. Eu já trabalhei com ela, já fui atendida por ela já foi atendida por mim. Então, assim, se eu pudesse dizer um pouquinho do trabalho da Rai, é que ela atua para que todo ser humano atinja a expressão plena do ser. Então, a gente não tem ideia de como o nosso corpo físico, através da mímica facial, através das formas de postura do nosso corpo, isso já demonstra um problema fisiológico. Um problema que está acontecendo, vamos dizer, na parte médica. Quando você vai no médico, está no problema físico. Mas antes disso, o corpo já está se moldando, já está se mostrando aquilo que uma pessoa está vivenciando. E a Rai, ela é fonoaudióloga, ela é psicomotricista, arteterapeuta e trabalha com uma série de técnicas energéticas e ela de antroposofia. Antroposofia. Né? Então, assim, essa galera aí, eu trabalho com a galera que vai aprendendo várias coisas para poder integrar, né? Oferecer o seu melhor. Então, a Rai, quando a gente trabalha com o paciente, né? Eu sei que ela, às vezes, até o paciente que veio pela fonoaudiologia, ela não vai ser simplesmente falar, ou simplesmente melhorar a audição, articular melhor a palavra. Porque antes de articular, ela vem pelo sentir. Ela vem para como a pessoa percebe o mundo e como ela está naquela postura. Então, às vezes, vai ter que entrar em contato com a essência do que a pessoa está sentindo, do que ela guardou nas suas feridas, para que ela possa se expressar, não só verbalmente, mas também fisicamente, se abrir para receber a vida, porque através da voz a gente se expressa no mundo, né? Então, Rai, é com você. Esqueci de falar uma coisa. Além disso tudo, ela trabalha com a ferramenta da alegria. Então, isso que é muito legal, porque nem sempre a gente precisa ficar cavucando só a dor. É poder também resgatar a alegria dentro de si. Então, com muita honra, eu sei que essa pequenininha está passando um desafio de estar aqui.
Então, eu dou a palavra para a Rai. Olha só, vou me desafiar um pouquinho mais. Né? Então, eu vou cantar uma música, né? Só um sorriso vale mais que um grito, vale mais que tudo. Se você está triste e vive carrancudo, faça um sorriso e viva feliz. Então, para mim, gente, chegar aqui, que eu escutei a vida inteira que eu era desafinada, e eu chegar nessa live para todos que estão me escutando, pessoas conhecidas e não conhecidas, e eu poder cantar uma música de criança de alegria. Então, é um desafio muito grande. Quando nós escolhemos o tema, né, da alegria, eu pensei qual a melhor ferramenta para falar do meu trabalho. O que nós poderíamos juntar a fonoaudiologia, a psicomotricidade e também a arteterapia, mais antroposofia, né, que eu estudo há bastante tempo, mas agora é que eu fui fazer a formação realmente. E aí a única coisa que eu conseguia juntar, unir, era a alegria, era o brincar. Porque nas primeiras manifestações do ser humano, ele brinca. Quando ele sai da barriga da mãe, ele já começa a brincar, né? Porque ele brinca com o seio, ele brinca com as mãozinhas. Então, ele começa a brincar desde muito cedo, né? E isso aí vai ocorrendo e vai crescendo com a vida. Só que em determinados momentos, nós ficamos paralisados, porque nós recebemos críticas, nãos, olhares, né? Porque quando a Elaine fala do médico interior, e quando eu fui fazer o médico interior, eu até não iria fazer, mas resolvi fazer. E foi uma transformação muito grande trabalhar, aprender com o médico interior. Apesar de eu já ter feito alguns trabalhos anteriormente presencial, esse foi online, que foi um desafio para todos nós. E quando ela falou do contato, né, nós aprendemos dentro da biologia, da escola, da escolaridade, que nós temos 5 sentidos, né? Só que na antroposofia, nós posicionamos, o Steiner, que é o criador da antroposofia, o primeiro sentido dele, que ele divide em 12 sentidos, é o tato. O tato. O tato. Esse tato, né, por isso que eu falo que é o contato, porque ninguém tem ideia, a gente não fala sentido do tato, né, não é comum. E o Steiner, ele traz esse conceito de que a gente vai acordando o tato ao longo da vida, né, e através da forma como a gente entra em contato com as coisas, entra em contato com o mundo e entra em contato com a gente mesmo, a gente vai acordando a nossa pele. Porque até você falou do bebezinho, né? Muitas crianças que nasceram de cesárea, e eu sou uma, né? A gente tem a pele que não é acordada. Você sente como é muito comum ter uma falta de sensibilidade na pele. E é diferente quando o bebezinho nasce no canal do parto, ele vai sendo espremido, ele vai conseguindo fazer um movimento, ele sabe o que fazer, como essa energia da vida sabe o que fazer, sabe como direcionar. Então, dá uma sensação de que você é capaz e sua pele vai acordada, né? E a gente que nasceu de cesárea, tem uma interrupção, né? Esse tato não foi acordado, se não teve um contato de presença amorosa durante a vida, você não vai aprendendo como fazer contato consigo mesmo e como você vai fazer com o outro. Então, é importante você falar sobre o contato. Eu vou contar a história. Teve uma época que eu prestei serviço numa creche, num colégio, só que era na creche. E eu dava assistência para os professores e para os assistentes, porque a creche, eles recebiam crianças a partir de 4 meses. Uhum. E numa semana, nós recebemos... Uma fase bem de simbiose, né? Bem de simbiose. E foi muito, muito interessante, porque eram 2 crianças de 2 famílias completamente diferentes. Então, uma criança que a mãe era mãe solo, tinha só a mãe e a avó.
essa criança, ela era extremamente tensa, durinha, todos os movimentos, com 4 meses de Uhum, vida. E a outra tinha todo um aparato, mãe, pai, avó, tio, todo mundo. E uhum, essa criança era toda molinha, toda mole. E aí era o desafio de trazer a criança que não tinha tônus, o bebezinho que não tinha tônus, para ele encontrar o tônus uhum. e, ao mesmo tempo, aquele bebê que tinha muito tônus, que não tinha nenhuma flexibilidade, começar através de massagens, de orientação para os profissionais, essa criança, uma você tem que relaxar e a outra você tem que tensionar. E Uhum. isso são os momentos da nossa vida, né? Que Sim, às vezes começa lá na vida intrauterina e nós vemos trazendo para cá, para a nossa vida. sim, até E porque a biologia ela acompanha esse movimento, né, de nisso, contração ou de expansão. Então, quando você sente que. Adorei! Quando você sente, né, que tem muito. Um perigo muito grande, você contrai. Quando você sente facilidade, você se expande. Amém, expande. Raizinha! Esse é o movimento, né? É o movimento da vida. E quando você tem um processo de muito medo mesmo, às vezes acontece uma paralisia, né? A Sim, paralisia ela acontece quando o medo é tão grande que você não sabe como lidar. Eu vejo muito isso tendo pacientes que têm problemas, às vezes, de paralisia súbita e sem causa desconhecida. Não consegue saber por quê. E quando a gente vai olhar na história, as leis biológicas falam muito bem disso, você vai acha exatamente que existe um choque, algo que aconteceu, né, um fato, e que o corpo respondeu. Então, isso você está falando das crianças, é muito doido porque as pessoas. Não é tão comum na medicina a gente relacionar, né? Eu falo na medicina, mas todas as terapêuticas, relacionar um fato emocional ao impacto, a chegar ao ponto de gerar um problema físico. E, gente, é assim que acontece. É assim que sim. acontece. Então, quando você fala desse impacto físico, impacta os músculos, altera a mímica facial, altera o Toda tônus a carga muscular, de tônus, de isso, ombro, de perna, de pescoço, de né? tudo, né? Muito interessante que quando nós sorrimos, nós usamos 12 músculos Sim. do rosto. Quando nós gargalhamos, nós usamos 24 músculos. E quando nós juntamos a gargalhada com o sorrir, são 84 músculos. Sim. Olha que diferença. Só que nós fazemos a mímica de ficar presa numa situação, presa num problema, e aí nós vamos contraindo. Que de alguma forma, isso eu trouxe para mim tudo isso que eu estou passando. Porque num determinado momento de vida eu me contraí. E eu me lembro, assim, na última aula presencial que nós tivemos na antroposofia, eram os 12 sentidos. Nós Uhum. estávamos estudando os 12 sentidos. E a minha professora, que é médica, ela estava numa roda e teria que fazer dar umas respostas. Ela sabia que eu podia dar as respostas, mas eu estava tão tensa, tão contraída, e que eu preferi não falar nada, eu preferi não me esquivar da resposta para não me expor. Então, Uhum. hoje, o que eu estou fazendo aqui é um grande desafio, é uma grande cura também para mim, né? E eu vejo que isso me propicia coisas muito boas, para também que as pessoas possam saber do meu trabalho, porque eu fiquei sempre muito fechada. Os meus amigos, meus clientes, eles sabiam, mas eu não divulgava também o trabalho. Uhum. E isso. Pode falar. Eu estava presa em todo esse.
essa situação que levou a minha corporalidade também ficar presa. Com essa prisão, você contrai o coração, contrai o pulmão, e aí você passa a viver também o medo, a angústia, né? E Sim. quando nós conseguimos ver essa amplitude, e aí que nós podemos fazer a expansão, então esse é o meu momento também para falar dessas coisas todas que eu acho bonito, né? E que eu acho que a alegria traz para nós não é ser alegre sem responsabilidade, mas termos alegria com responsabilidade. E no momento que nós passamos por uma situação, nós temos que olhar o que eu tiro dessa situação, o que eu posso rir. Ontem foi muito engraçado, porque eu tentei fazer com a minha filha o teste e nós não conseguimos. Na hora eu fiquei meio irritada. Depois eu falei, eu vou dormir, amanhã eu resolvo. Quando eu falei, eu vou dormir, amanhã eu resolvo, o que aconteceu? Eu comecei a rir, porque eu falei, ué, não é para brincar? Uhum. Se não é para brincar, por que eu vou ficar irritada? É. Eu entreguei. E foi, né? Isso até lancei esse desafio, né, de fazer essas lives semanais, às terças-feiras. Pode ser que a gente mude um dia ou outro, porque eu tenho recebido vários feedbacks de muitas pessoas que gostariam de também se colocar, mas têm dificuldade de se colocar, porque é como você trabalhar com a exposição, primeiro passa pela sua aceitação. Então, quando a gente tem muita dificuldade de se expor, não é muito... É um medo de não ser aceito, de não atender uma expectativa, e que, se a gente vai olhar, tem a ver com as nossas questões de infância. Então, quando eu falo assim, de contato... para mim, assim, Elaine, eu percebo que na minha vida muitas vezes eu não conseguia fazer um contato comigo mesmo, sabe? Todas essas questões de não acordar a pele, de não sentir o corpo, era uma dificuldade de fazer contato comigo. E o que eu percebo no dia a dia, hoje, por exemplo, pessoal, eu atendi, né? Eu atendi uma moça, acho que 33 anos, mais ou menos, né? Ela veio com uma questão de fertilidade, né? Querendo engravidar, veio ela sozinha, o marido eu vou atender num outro momento. E a principal questão dela era assim, eu sinto culpa de existir. Eu sinto culpa de existir. Então, assim, a minha existência já é um problema. Então, você percebe que ela não pôde incorporar o próprio corpo dela. O próprio corpo. Então, assim, eu não pude incorporar o meu próprio corpo. Eu não posso me apropriar do meu próprio corpo, porque me apropriar de mim mesma é algo muito ruim. É algo feio. Então, ela tem uma série de problemas de saúde, vários problemas, mioma, endometriose, uma série de coisas que daria uma hora para falar sobre esses problemas aqui, mas que, de fato, eram questões de pequenininho, aonde na gestação dela, que o nosso útero o útero da nossa mãe é o nosso primeiro contato. O primeiro contato, a primeira aprendizagem começa dentro do útero, e esse primeiro contato ela já não teve, porque ela não foi uma filha desejada. Então, e aí os eventos sucessivos foram acontecendo e ela ficou com a sensação de que eu não posso me apropriar da própria vida. E eu perguntei para ela assim, né? Como então você pode dar uma vida se você não pode receber a sua própria vida? Então, e isso parece uma coisa assim, tão longe, mas não é assim. Na antroposofia, a gente aprende pelos 12 sentidos, né? A Rai vai fazer até umas dinâmicas aí para ajudar a gente a perceber isso, que esses 12 sentidos, vou fazer um resuminho, ele começa pelo tato, porque o tato é onde você está, é o primeiro território. Então, como eu me sinto no meu território? Como eu me sinto com o meu corpo? Como eu me sinto na minha casa?
Então, até para vocês terem uma ideia disso, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Rai, faz você também. Fecha os olhos. Se imagina você na sua frente. Respira, solta. Percebe os seus pés, as suas pernas, seu quadril, seu tronco, os braços, a cabeça, os olhos. E percebe o seu corpo. Olha para você. Qual é a primeira sensação de olhar para si mesmo? Eu quero olhar ou é difícil olhar? Eu gosto do meu corpo ou tem uma parte que eu rejeito do meu corpo? Eu sinto amor por essa pessoa que sou eu? Ou eu sinto uma certa resistência em me aceitar? E agora, observa as relações mais próximas. Percebe umas 2 pessoas da sua família. Como é esse contato? É algo tranquilo que dá vontade de fazer? Ou você prefere se esquivar? Tem coisas que preferem ver ou não ver? Coisas que escuta? Coisas faladas? Como é permanecer em você diante da presença do outro? Respira, solta. Olha de novo para você. Observa as sensações que apareceram no seu corpo, a emoção. Inala grande, solta e abre os olhos. Aí eu vou pedir para a Rai falar como foi e para vocês escreverem aqui. No primeiro momento, né, eu senti assim, por incrível que pareça, uma alegria muito grande de estar olhando para essa criança, né, a minha criança interior, e como eu percebi que ela estava muito grata de estar mais livre, com mais liberdade, né, de poder estar aqui inteira, com muito amor no coração, passando alguns conhecimentos e, ao mesmo tempo, recebendo, né? Porque é uma troca, vai lá e vem cá. Eu aprendo e eu dou. E isso é muito bom, é muito gratificante. A Camila falou que foi gostoso. Quem? A Camila falou que foi gostoso. E vocês aí, pessoal? E aí, então, gente, agora, eu posso propor uma? Pode, vai lá. Para você também fechar os olhos e lembrar de qual era a brincadeira que vocês faziam na infância. Qual era a brincadeira que vocês mais gostavam? O que te dava mais prazer? O que te realizava? O que era ser criança com alegria nessas brincadeiras? Respira fundo e voltem. E eu vou perguntar para você, qual foi a sua brincadeira? Eu lembrei de pular amarelinha. Eu adorava pular amarelinha e dançar. Me veio essas 2 coisas, pular amarelinha e dançar. Para mim, era andar de balanço e dançar o frevo. Ai, meu Deus, dançar e... Dançar o frevo, Então, a Pri tá falando que era subir em árvore. E essa coisa de balanço, né? Eu tenho, perto da minha casa, tem uma pracinha com balanço. E muitas vezes que eu quero... A Pri tá falando pega-pega na rua e outra adorava jogar bola na rua, queimado. Gente, eu não suportava jogar queimado, porque eu perdia todas. Ou morria de medo da bola. Então eu não conseguia. E aí, pular elástico eu também. E você vê que assim, é engraçado quando a gente
pique queimada, trouxe a alegria da criança, andar de bicicleta, andar de carrinho rolemã, amava o balanço, eu também. Subir no telhado, vestir um vestido comprido, brincar de roda. Isso é legal, porque quando a gente relembra essas brincadeiras, é fácil vir para a alegria, né? Porque o nosso corpo, ele ou ele está no passado, geralmente, ou ele está no futuro. A gente normalmente não, eu estou olhando aqui, circo, normalmente é um treino, dia após dia, você conseguir estar no presente. Então, você poder observar as sensações do corpo, as suas emoções e sair dos pensamentos. Porque são esses pensamentos que quando a gente se identifica com os pensamentos e não parar eles, a gente consegue estar mais presente, né, na nossa vida. Brincar de pique na rua e de barro e fazer comidinha. Ah, eu também. Então assim, nessa estrutura corporal, gente, a gente fica no passado ou fica no futuro. E essa antecipação, mediante as situações que passam pelos nossos sentidos, isso já vão programando a forma como a gente se relaciona. E aí, algo que eu li outro dia, eu estava estudando sobre toda essa parte do sistema nervoso, né? Eu vi que a mímica facial é uma das coisas mais importantes para a empatia. Porque através da mímica, você já percebe se você é bem-vindo ou se não é bem-vindo. Porque a mímica, ela está relacionada ela responde às nossas memórias mais instintivas. Então, tudo que a gente percebe como algo que é legal, que não é bom e que nem passou pelo pensamento, vai direto no sistema nervoso e a gente já responde na mímica. Então, às vezes você fala assim, alguém pergunta, você está presente aqui, você está lá escutando uma conversa. Você está me escutando? E você, tá, eu estou me escutando. Mas a sua mímica facial não tá ali. Então, assim, nem um olhar. Então, nem um olhar, porque a nossa mímica, ela traz ou para o passado ou para o futuro, porque a gente muito pouco está presente no aqui e agora. Você estar presente com você, sendo você, sem ficar em se cobrar, a atender uma expectativa externa, você ser autêntica naquilo que você é, naquilo que você mostra, é um desafio. Então, normalmente, todo mundo acaba, eu sou expressão em pessoa. Eu também. Então, normalmente a gente vai usando máscaras. Máscaras Sim. que vão filtrando os sentidos, vão filtrando... É isso aí, a gente não é só máscara de carnaval, não. Mas ela é um simbólico da máscara. São máscaras o tempo todo. Eu trago a máscara da alegria quando o coração está partido, quando o coração está triste. Mas, falando da máscara, né, da fisionomia, é a única coisa que nós não conseguimos esconder. Não consegue, né? A fisionomia do rosto. E a corporalidade também. Porque tanto um quanto o outro vai trazendo essas memórias e vai trazendo a mensagem subliminar, a metalinguagem, que a fala, mas a expressão, o corpo está dizendo outra completamente diferente. Sim. Eu fiz uma vez um curso que foi muito legal, foi um curso do feminino, e a gente trabalhou os chakras. E aí, assim, cada dia a gente trabalhava a cor de um chakra. E aí você tinha que botar, e tinha que dançar, a gente tinha que dançar, interpretar e andar com aquela roupa. E eu que sempre fui muito tímida, e assim, até a Pri fala, Laine, bota maquiagem, eu boto, mas parece que nunca fica muito, porque eu sempre tenho uma vergonha um pouco de colocar. E aí a gente teve que colocar aqueles saltos, né? Coloquei salto e botava as roupas assim, bem para ficar bem feminina. E é interessante que quando você coloca uma roupa e se permite entrar em contato e se abster dos seus pensamentos, do seu julgamento, brota um outro ser.
brota a essência do seu ser. Porque eu percebi nesse curso como que os chakras, que são os centros energéticos do corpo, né? A gente tem 7, tem a parte que é o sexual, a umbilical, que é a criatividade, o plexo solar, que é o nosso poder pessoal, o chakra cardíaco, que é o amor universal, o laríngeo, que é a fala, a expressão, né? O frontal, que é a visão, e o coronário, que é a conexão com o todo. Então, quando você se coloca dentro veste essa outra roupa, parece que essa roupa eu consegui conhecer partes de mim que estavam tão fechadas por conta de condicionamento, que de repente ser feminina era vergonhoso, ou me expressar dava uma vergonha, não ia ser legal. Então, todas as crenças foram aparecendo à medida que eu fui mudando a postura do meu corpo. Então, quando eu peço assim para a Rai trabalhar, né, fazer um trabalho com ela, eu sei que ela vai trabalhar essa questão corporal, porque a gente vai se moldando. Então, vai trabalhar a voz, vai trabalhar a audição, mas vai trabalhar essa postura. Sim, né, e Rai? a percepção, né, do que cada um está trazendo. Vou contar, eu atendi uma senhora, há uns anos atrás, e ela veio porque ela teve um problema pulmonar, ela foi entubada e ela perdeu a voz. E ela chegou, trazida pelos 2 filhos dela. Você vê que uma pessoa completamente fora de prumo, ela veio para o atendimento, e eu, na anamnese, conversando com ela contou que ela estava varrendo o quintal da casa e ela teve uma crise de bronquite, que ela foi internada e daí já foi entubada, ela ficou 15 dias entubada. Ela veio para mim e eu perguntei para ela, pulmão, a senhora teve uma tristeza muito grande? Não precisa falar para mim. Nessa época eu já estudava. Queria ler aqui. Não. Perdi aqui, alguém que falou uma coisa bem legal. E aí eu falei com ela isso. Eu falei, a senhora não precisa falar para mim o que houve. Aí ela colocou a mão, mas eu vou falar sim. Naquilo ela foi contando a situação e eu fui também trabalhando com ela, com a voz e tudo. E um tempo depois, 2 meses depois, ela virou-se para mim e falou assim, de todo o tempo que eu fiquei internada, que eu fiquei doente, eu não lembro de ninguém. Eu só lembro da senhora e eu lembro do neurologista. Eu não lembro de mais ninguém. Porque, inclusive, ela estava... Porque a gente que entende um pouco das biologias... Né? Isso por causa, talvez, do contato, né? Por causa de uma entrega maior. Eu só não vou contar a história porque é muito pessoal. Mas foi um contato, uma situação que ela viveu inesperada naquele momento e que ela não teve reação. Uhum. Então, foi um caso bem assim, difícil, né? Para trazê-la para o contato, trazê-la para esse movimento, ela começar a expressar a voz, a fala dela, foi assim, com muito amor o trabalho dela. E até que ela teve alta, e foi muito bom. Isso que você está falando me fez lembrar quando eu fiz uma aula de dança ano passado, com uma professora de teatro, né? E eu sempre quis fazer teatro e queria acordar o corpo, e tinha uma sensação ainda de sentir algumas falta de sensibilidade em algumas partes. E aí, depois dessa aula de dança, onde a gente dançou muito e sem nenhum preconceito, e como eu estava num lugar de atores, eu falei, bem, eu posso soltar a franga aqui. Posso ser tudo. Eu percebi o quanto que eu tinha expectativa, quanto que o meu olhar, a minha forma de agir se moldava pelo olhar do outro, sabe? E a gente não tem essa noção. Se você não tiver uma atenção muito frequente no seu corpo, uma e outra vez, né, que é o que eu trabalho na médica interior, você não percebe que a sua ação é moldada pelo que você vai interagir com o outro.
né? A gente molda o que a gente fala, a gente molda a forma como a gente se expressa, como a gente sente, e quando vai ver, você nem tá mais em você. Às vezes você não tá nem mais vivendo quem é você, porque você se moldou tanto em tantas máscaras que nem sabe que máscara você está usando. Então, a Camila quis se soltar muito da autocensura pelo julgamento alheio. Então, acontece isso. Então, a gente acaba que... Então, eu lanço esse desafio. Percebam-se o quanto que vocês permitem a sua expressão de uma forma fiel à sua essência, sem ser tão moldada, né, ao outro. Quanto que isso afeta? E aí eu entrei nessa aula e dancei tanto, de uma forma tão entregue, que eu senti tanta alegria, Rai. Tanta alegria. Gente, quem puder, faça a aula com a Dani Visco. Ela está no Facebook. É maravilhosa. Maravilhosa. Foi assim, eu senti tanta alegria que eu olhei assim para o meu corpo, era como se eu percebesse todo eu ocupando o espaço do corpo plenamente. Plenamente eu ocupava o espaço dentro do meu corpo. Eu cheguei a chorar. Assim, eu fiquei tão emocionada que eu estava assim, dirigindo, eu parei o carro e falei assim, meu Deus, obrigada por eu estar na vida. Porque nesse momento eu percebi. E aí, isso me fez lembrar todos os momentos da minha vida em que eu pude agradecer plenamente. E esses momentos aconteceram quando eu ocupei plenamente o meu corpo. Então, quando eu vejo que, assim, que as sensações de tristeza, as culpas, os pesares, as tristezas, isso dificulta você ocupar o seu corpo plenamente. Às vezes a pessoa fala assim, Elaine, mas eu tô viva, eu tô ocupando. Não tá, não. Não tá, não. Porque o tato é um sentido inconsciente. Ele acorda pelo contato com a vida, com as experiências da vida. Então, quando você ocupa plenamente o seu corpo, a alegria brota. Ela é imediata. Isso acontece. E eu vejo assim em pessoas que eu atendo, às vezes, muita gente que às vezes quer se suicidar, já atendi várias pessoas com tentativa de suicídio ou depressão grande. Quando elas conseguem processar essa emoção e fazer o contato com o seu corpo, elas não querem morrer. A vontade de viver, ela brota. Por isso que fazer o trabalho de consciência corporal, como do médico interior, e fazer esse trabalho de conectar com a alegria através da modelar a sua estrutura muscular, como a Rai faz, é muito legal. Por isso que eu trabalho assim em parceria. Quando você fala dessa situação toda, eu me lembro da argila, porque em arte-terapia nós usamos muito a argila. Nossa, né? A argila é demais trabalhar com argila. Maravilhoso de sensibilidade, trabalho de contato, de tato. E aí, quando a gente pensa na argila, a argila é bem esse elemento, porque ele tem os 4 elementos da natureza, né? A terra, o ar, o fogo e a água. Que são os elementos do nosso corpo. Do nosso corpo, né? Na quadrilaboração. Né? E aí, você molda a argila, ela vai endurecendo. E ela vai endurecendo, e ela vai endurecendo. Chega um momento que ela está dura. Como que nós vamos conseguir voltar a ter uma argila? Ou quebrando, tirando pedacinhos, né? Ou colocando água, que é um elemento fluido, né? Então, vem a água e aí você consegue ir molhando. Trazer a flexibilidade, né? Para dar a flexibilidade. Porque eu acho que esse é o nosso trabalho, que é o trabalho de trazer esse movimento. Aonde ele está... Até porque na criança, né? A criança ela é muito flexível. Aí a gente vai ficando mais velho, vai ficando durinho, né? E se não perceber, você vai enrijecendo daqui a pouco. Até a gente nasce e não tem muita estrutura do corpo. Aí você consegue ficar ereto, verticaliza. Aí você esquece, está verticalizado, ok, já estou aqui. E de repente, nem se dá conta, ele começa a endurecer de novo. Então, ter essa alquimia, né? De perceber essa flexibilidade com essa rigidez do corpo, né, e permitir esse movimento, que é a chave, né, que é a chave da presença.
A chave... Sim. Ô, Rai, você podia propor pra gente aqueles exercícios de face, de risada, que eu adoro. Não, eu ia falar uma coisa da questão da argila, como é importante nos momentos de repente, de tristeza, você trabalhar com os elementos plásticos, com a argila, e muitas vezes a gente fala para a criança, você fala, olha, ele não olha. Aí você fala, escuta, porque o sentido dele mais importante não é o visual, é auditivo. Auditivo. Então, muitos você não pode falar nem olha, escuta, você tem que falar sente. Ele para e olha. Porque dependendo de como é esse conhecimento do corpo, ele vai trazer essas nuances. Muitas vezes nós pensamos que a pessoa é desatenta, mas na verdade ela é auditiva. Tudo em volta, atenção em volta, sem prestar atenção no olhar. Então é importante isso, né? O olhar, como esse olhar me toca, como essa audição me toca, como o sabor, o cheiro vai fazer a diferença também. É que os 12 sentidos no Steiner, ele é o tato, né? Você acordar o corpo. Então, assim, você tem um corpo, para estar vivo, tem que ter um corpo. Esse corpo tem que estar ligado a uma energia vital, né? Tem que dar vida, tem que dar um ligar. Aquilo que liga e depois aquilo que desliga. Então, aí já começa a confusão da história. Porque você, para animar o corpo, dar vida a um corpo, ele precisa do sistema nervoso, né, para ligar. E esse sistema nervoso, ele está diretamente relacionado às nossas emoções. Então, a forma como você liga o seu corpo, ocupa o seu corpo, depende das suas emoções. E se você não souber muito como que estão as suas emoções, faça uma observação de presença do seu corpo, feche os seus olhos e observa se tem uma tensão, se tem um relaxamento, se tem a respiração que se expande ou respiração que contrai. Vai fazendo uma observação direta do corpo. Depois, esse corpo, ele se movimenta, né? Então, através do movimento, você percebe, a criança vê, nossa, eu percebo o meu corpo que se movimenta, eu sou dono desse corpo. Mas é dono do corpo regido pelas emoções, quer dizer, aí você tem que ficar em pé, no equilíbrio. Né? Então, a partir do sentido do equilíbrio, você se percebe na sua existência. Depois você percebe o mundo pelo olfato. Então, através da respiração, você percebe se uma coisa é boa ou se uma coisa não é legal. Né? Porque o olfato, você não tem como tampar, ninguém fica sem respirar. O paladar você pode dizer que você gosta ou não gosta. Né? Então, vou dar um pouco na sua escolha. A visão, todo mundo quer enxergar, mas a gente já olha e já faz o julgamento pela visão. Então, através da visão, a gente tateia, né? Então, e aí continua. A gente tem o sentido do calor, todo mundo gosta de um quentinho. Então, para ter vida, tem que ter um calorzinho. Através da palavra, a gente se comunica. E através do pensamento, você compreende o que está sendo dito. E através disso tudo, existe o eu. Então, aí, através do eu me percebo como um ser individual. Mas se eu não desenvolvo esses sentidos plenamente, eu fico buscando no outro a minha própria identidade. Até o meu equilíbrio fica diferente quando eu busco ou eu vou assim para trás. E na nossa face, essa parte aqui, a gente tem vários sentidos. Tem aquilo que eu vejo, tem aquilo que eu cheiro, tem aquilo que eu gosto, que eu não gosto, tem aquilo que eu falo, tem aquilo que eu escuto, tem o sentido do equilíbrio dos canais, né? Eu fiz otorrino, a gente estuda muito esse sentido do equilíbrio. Então, temos, basicamente, a partir daqui, dessa região da face e da mandíbula, a gente sabe que essa região está diretamente relacionada ao nosso quadril. Então, quando, por exemplo, eu falo, eu como, eu estou mexendo com a minha base, com o meu sacro. Então, aquilo que eu expresso tem a ver, a forma como eu expresso, tem a ver com a forma que eu me assento na vida. Se vocês experimentarem, se fizer assim, esse movimento da língua,
faz eu aterrar mais. Então, na face, a gente movimenta tudo. Então, por isso que o sorriso, né, brincar com o sorriso, fazer movimentos como a Rai ensina de fonoaudiologia, vai liberando todo o corpo, porque aqui na face existe toda essa correlação com o movimento corporal inteiro. E esses movimentos, eles podem ser incorporados no dia a dia. Você está lá escovando o dente. Quando você escova o dente, né, você tem o bochecho, você tem o gargarejo, que vai trabalhar toda essa parte interna, né, os sons guturais, né, do alemão, né, Guten Morgen. Você, quando vai falar, você não fala igual ao português. Você gosta, você quer, você fala Gutug. Né? Então, quando faz o bochecho, você trabalha os bochechos, você ajuda no bigode chinês, né? Evitar, você dá o tônus da bochecha. Então se eu fizer o bochecho, eu consigo prevenir aqui assim, as buguinhas? Porque você está aqui, ó. Está trabalhando uma musculatura. Mas depois você tem que abrir a boca para tirar o código de barra. Então, peraí, primeiro a gente faz como? Escova, faz como? Escova, bochecha. E no escovar, você já pode girar a língua para a direita e para a esquerda. Tá? E daí você bochecha. Gargarejo. Aproveita o gargarejo para abrir. Você já levantou. Depois você já põe a língua para fora. E abre os olhos. Mas bota para frente, assim, ó. Para frente, ó. Tira foto não, hein? Pelo amor de Deus, gente. Então, tá na cozinha, você tá lá. Você tá na cozinha. Isso aí parece... Isso é para quê? Para virar pro lado? É para gerar o ritmo. Ô, Rai, você me ensinou aquele outro que era assim, ó. Como é que era? Como é que era aquela sequência? Você pode cantar. Isso é para quê? Para os lados, para a fala, para o som. Para você ampliar o seu som. E aí você faz, ó. Põe a música, Carla. Isso que a criança faz, não é? Sim, a criança faz esse movimento. Então tá vendo, gente, que fazer fonoaudiologia brincando é uma forma de ativar a criança adulta. Eu não entendi, como que é? Você não consegue, ó. Assim fica mais fácil. Fica mais fácil. E aí a gargalhada é um exercício que eu dou muito. Mas não é só gargalhada, só sorrir. Você põe a mão no umbigo, levanta a cabeça e... Assim? Isso! Ai, meu Deus! Vai de novo! Às vezes, você balança o corpo. Não, e no Qigong a gente faz... Ai, meu Deus, deixa eu levantar minha boca. No Qigong a gente fica um pouco assim, e daqui a pouco você fica se mexendo assim para poder... soltar o corpo, né? Porque aí você solta essas couraças que estão ali presas, assim. Sim.
E aí, às vezes, quando eu dou dever de casa para o cliente, principalmente para o adulto, né? Gargalhada, ele olha assim. Eu falo, mas não é assim, ó. Não, é. Tem que Ou soltar então fazer a gargalhada da bruxa. Como é que é da bruxa, Rai? Ai, gente. Olha, eu tô adorando aqui. Outra coisa que eu, às vezes, eu tô trabalhando aí, de repente, me diga uma coisa, menino, como é que você vai fazer isso? Me gostaria de falar com você. Aí eles olham, e aí eles vão brincando, eles vão gravando, né? Qual é o movimento do som? Então São a gente... muito diferentes. Ô, Raizinha, a gente tá quase acabando aqui, tá? Falta 4 minutos. O pessoal tá adorando aí, né? Porque a Rai, eu acho que ela pode fazer agora que ela perdeu a inibição, ela pode fazer uma live inteira só ensinando essas coisas pra gente. Porque a gente, sem perceber, vai assim criando essas couraças entre o que escuta, entre o que fala, entre o que vê, e o corpo ele responde, né? Então, por isso que assim, fazer um trabalho que traz essa alegria, só da gente brincar aqui, a gente já riu um monte, né? Hoje eu nem quero, eu tô com vergonha de ver essa gravação, né? Só da gente brincar, isso já traz essa conexão com essa alegria, né? E trazer essa conexão é trazer essa conexão com o nosso médico interior, com o nosso médico interno. Então, a Rai está convidada aí para vir numa outra para poder ensinar aí para gente bastante, e vocês estão convidados a vir para o médico interior, para o curso de leis biológicas. E a Rai, junto com o João Camargo, que fez a live da constelação da semana passada, eles vão dar um curso, né, sobre as máscaras, a roupa que me despe. A roupa que me despe, sobre as máscaras que usa sem perceber, né? E por essa ferramenta da alegria. Então, vocês podem ir para o médico interior, tendo muita consciência, aprendendo a fisiologia, mas brincando também, resgatando nossas partes, e participar aí com a Rai e com o João, liberando essas couraças por essa ferramenta da alegria. Raizinha, obrigada por você. Olha, obrigada, mas eu queria falar uma coisa. Quando vocês estiverem tristes, vão num momento bom da vida de vocês. Imagina que vocês são a Mulher Maravilha. Pode botar a roupa. Ou é a Rainha da Inglaterra. Ai, segura. Mas você sabe que tem uma técnica de terapia assim? Que você fica nessa postura, por exemplo, você quer atingir uma postura de força, assim. Então você fica ali como uma pessoa, né, que olha para cima, para você ver como o seu corpo reage a essa forma. Ou como uma mulher maravilha, ou como uma pessoa dócil, né, para você poder saber que você pode mostrar o seu coração, porque às vezes a gente também tem dificuldade de expressar o nosso coração, né? Então, é legal isso, é como esse curso que eu falei das roupas do feminino, como eu pude experimentar várias partes da Elaine, experimentando novas roupas, novas posturas. Então, a gente tem que aprender a se despir de nós mesmos para se conhecer verdadeiramente, né? E eu tinha trazido Mímica Mágica, que vai trazendo os personagens do cinema. Quando você falou, às vezes, uma mulher dócil, uma princesa ou uma mulher forte. Então, nós temos nos filmes também. Vai acabar, 1 minuto. Vai, então, mostra aí, rapidinho. Mostra aí. Vou agradecer a todo mundo. Numa outra oportunidade, nós podemos brincar mais. E agradecendo a todo mundo que esteve presente, nos dando apoio. Muito obrigada, eu estou muito feliz. Vamos terminar com a gargalhada? Vamos! É isso? Gente, façam as gargalhadas também. Ai, que vergonha! E como é que é aquele outro? Como é que é isso?
o trator. Quando fica assim,